Olá, amigos, seguidores, parceiros da Marco Zero Conteúdo. Bom, todos sabemos que essa semana é uma semana muito importante, decisiva, né, para a democracia, para a política brasileira. Na próxima quarta-feira, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai ser julgado pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região, o recurso, né? A gente sabe que em julho do ano passado ele foi condenado a 9 anos e meio pelo juiz Sérgio Moro por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. E, bem, nos últimos meses, e especialmente nas últimas semanas, muita informação falsa, desencontrada está circulando na internet. E para tirar essas dúvidas, para sanar as dúvidas que têm surgido, inclusive dos nossos leitores, seguidores, a gente convidou o professor de Teoria do Direito da Faculdade de Direito do Recife, Alexandre da Maia, para nos ajudar a esclarecer vários pontos do julgamento. Obrigado por aceitar o convite, Alexandre. Obrigado, Laércio. Obrigado, pessoal do Marco Zero. Eu queria começar perguntando, Alexandre, como é que vai ser o dia específico, a quarta-feira, o dia de julgamento na quarta-feira? Muita gente tem dúvida, Lula vai estar presente, quantas horas vai demorar o julgamento? Explica pra gente um pouquinho como é que vai ser a quarta-feira. Bom, vai ser o seguinte. Primeiro, o julgamento vai ser na turma de um tribunal, né? O tribunal é um órgão, nesse caso, que vai julgar o recurso vindo de uma decisão oriunda da sentença tomada pelo juízo singular, no caso a 13ª Vara Federal, lá de Curitiba, né? Encabeçada pelo juiz Sérgio Moro. E aí, a partir dessa sentença condenatória, foi interposta uma apelação criminal, e quem julga essa apelação, pelo princípio da ampla defesa e de duplo grau de jurisdição, é uma corte superior, né? E essa corte superior, no caso da Justiça Federal, é o Tribunal Regional Federal. No caso, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região, com sede em Porto Alegre. Como vai ser? Na quarta-feira, às 8h30 da manhã, horário de Brasília, a turma, presidida pelo desembargador Leandro Pausen, vai se reunir, e nesse horário, às 8h30, esse desembargador vai declarar os trabalhos abertos e vai passar a palavra ao relator do processo, que é o desembargador João Pedro Gebran Neto. E ele vai ler o seu relatório. Esse relatório será lido e não tem assim um prazo estabelecido para o tempo em que ele vai ler o relatório. Pode demorar horas. Pode demorar horas, e fatalmente isso vai acontecer. Ou seja, ele vai relatar todos os detalhes do que aconteceu no decorrer do processo, né? Não é exatamente o voto, né? O voto Sim. É o encaminhamento das razões que o levam a decidir e a decisão. Isso aí já é um outro momento dentro da sessão lá da quarta-feira. Então, primeiro ele lê o relatório. Né? Depois do relatório, quem tem a palavra? O titular da ação penal, que no caso é o Ministério Público. Então, passa-se a palavra ao Ministério Público, né, o Procurador Regional da República, responsável pelo caso, que também vai fazer uso da palavra. Depois disso, quem faz uso da palavra é a defesa. Perfeito. Para exatamente no exercício do princípio também da ampla defesa, já que se o Ministério Público aponta para Lula e os outros réus que houve a materialidade de certos crimes e a autoria àquelas pessoas, existe a oportunidade para que a defesa aponte que aquilo não aconteceu ou não aconteceu da forma como alegado pelo Ministério Público. Perfeito. E como são vários advogados, estipula-se que mais ou menos isso deve durar umas 2 horas, né? O tempo dos debates no plano da defesa. Depois disso, a palavra volta ao relator para que agora o relator venha expor o seu voto. Perfeito. Né? Não mais o relatório. Agora ele vai discutir o seu voto, ou seja, discutir as razões jurídicas que o levam a votar, a encaminhar o seu voto pela condenação, pela absolvição e por que ele o faz. Né? No caso, João Pedro Gebran. Depois, quem vai fazer uso da palavra é o revisor, que é aquele magistrado ali daquela turma que analisa o voto proferido pelo relator, aquele Perfeito. Que tem a função institucional de analisar os termos do que foi feito pelo relator, diretamente. Então, primeiro o relator vai proferir o seu voto, depois o revisor e depois o terceiro membro da turma.
em qualquer momento da sessão, pode haver pedido de vista. Em havendo pedido de vista, o processo sai de pauta e a gente não sabe exatamente quando ele pode vir a ser reapreciado. Se não houver pedido de vista, o que acontece? Ao final da apuração dos 3 votos... São 3 votos. São 3 votos, são 3 membros dessa 4ª turma. Ao final desses votos, apurados os votos, o presidente da turma proclama o resultado. Esse resultado, pelo que você está falando aí, pelas horas, Ministério Público, relator, revisor, esse resultado deve sair só à tarde. Eu acho que a sessão vai ser uma sessão bem longa, porque, sobretudo por conta das várias variáveis que o caso envolve, as múltiplas fundamentações diferentes que envolveram a decisão do magistrado Sérgio Moro e dos problemas que a defesa deve apontar em relação à defesa, ou melhor, em relação à decisão inicial, em relação à sentença, fatalmente esse debate vai ser longo, o que vai exigir dos desembargadores, né? O nome já diz, desembargador, aquele que retira o embargo, né? Ou seja, frente às discussões que existem, há uma necessidade maior de fundamentação das decisões. Só lembrando, Alexandre, o que está sendo julgado especificamente? Qual é a ação, qual é o caso específico, qual é a acusação que o Ministério Público fez e o juiz Sérgio Moro acatou em relação ao ex-presidente Lula? Isso é muito importante deixar claro, né, para a gente não cair na armadilha das opiniões vazias. O que está em jogo é um debate em torno de uma ação penal que, segundo o Ministério Público, o ex-presidente Lula é acusado de ter cometido crime de corrupção e de lavagem de dinheiro por ter obtido vantagens indevidas por meio, primeiro, de esquemas estruturados na Petrobras, que teriam um desdobramento em relação à construtora OAS, que, por sua vez, teriam gerado benefícios específicos para Lula, e dentro desses benefícios estaria a maquiagem da doação e da ocultação. Sim, a gente estava falando aqui, retomando, é a ação do triplex, né? Quer dizer, isso, o ganho indevido de vantagens da OAS, suposto ganho indevido de vantagens da OAS que o ex-presidente Lula teria obtido. Lula teria obtido vantagens indevidas a partir da conexão entre, primeiro, um suposto esquema montado na Petrobras, que seria parte da Lava Jato, uma conexão do esquema da Lava Jato com obras da OAS em relação a, especificamente, obras no Rio de Janeiro e aqui em Pernambuco, né? Sim. Com a refinaria de Abreu e Lima, e que dentro dessas vantagens haveria, por parte do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a obtenção de forma oculta do triplex do Guarujá como elemento de ganhos indevidos, né? Uma pergunta que está circulando muito aí, assim, o presidente Lula, o ex-presidente Lula, é líder nas pesquisas de intenção de voto para a candidatura a presidente, pré-candidato em 2018 agora. E o que se comenta é que uma condenação dele agora pelo TRF da 4ª Região o tornaria inelegível. Explica pra gente, é isso mesmo? Quer dizer, quarta-feira, se os desembargadores condenarem Lula, ele não pode ser mais candidato? É assim, simples assim? Sim. Veja, uma condenação em segunda instância tornaria sim o ex-presidente inelegível, mas o processo não é automático como muita gente imagina, não é assim como se diz. Quem tem que declarar quem é inelegível ou não é a Justiça Eleitoral, né? Por meio de um processo próprio, né? Existe todo um rito previamente estabelecido para isso. E no nosso caso, o que é que existe? Primeiro, existe um prazo para o registro das candidaturas junto à Justiça Eleitoral. Esse prazo, no caso das eleições de 2018, é 15 de agosto. Nada pode acontecer em termos de efeitos eleitorais até lá. Então Lula pode continuar a fazer campanha, né? Os direitos políticos dele não estão de maneira alguma cassados. A decisão de cassação de candidatura não é do TRF4, não vai ser discutida quarta-feira.
essa é uma decisão para ser tomada só depois pelo TSE, Tribunal Superior Eleitoral. É uma decisão que só pode ser tomada pela Justiça Eleitoral. Quem tem que tomar essa decisão é a Justiça Eleitoral. E o prazo para que quaisquer interessados contra uma possível candidatura de Lula venham impugnar sua candidatura é de 5 dias após o término do prazo do registro das candidaturas junto à Justiça Eleitoral. E o prazo para o registro dessas candidaturas é no dia 15 de agosto. Então, 5 dias após o dia 15 de agosto de 2018, os interessados na impugnação da candidatura do ex-presidente Lula teriam esse prazo para entrar junto à Justiça Eleitoral com um pedido de impugnação da candidatura do ex-presidente, o que daria início a todo um rito próprio dentro da Justiça Eleitoral, ouvindo o partido político, recebendo a defesa, recebendo alegações finais, analisando provas, todos os elementos que um processo eleitoral envolve, né? Que demoraria mais ou menos cerca de uns 25 dias pelas contas que são feitas aí pelo pessoal do direito eleitoral. É uma decisão que só viria então em setembro. Que só viria mais ou menos no início de setembro, né? E veja, só no início de setembro que a gente teria mais ou menos uma decisão do TSE sobre a inelegibilidade ou não do ex-presidente Lula. Ou seja, uma condenação quarta-feira não significa que Lula está inelegível. Não significa. Significa que ele preencheria, em tese, os requisitos estabelecidos na lei para uma possível declaração de inelegibilidade, mas que isso não é feito de forma automática. Isso depende da observância dos ritos estabelecidos na Justiça Eleitoral. Ou seja, a decisão tomada no TRF4 não traz efeitos no campo do direito eleitoral de forma imediata. Automática. Ela não caça os direitos políticos e eleitorais do ex-presidente Lula de maneira alguma. Deixa eu lhe fazer mais uma pergunta. Quais são os cenários de condenação, absolvição, que a gente pode ter posto na quarta-feira? Quer dizer, quais são as possibilidades reais do ponto de vista, inclusive, penal, né, do julgamento de quarta-feira, e as possibilidades, diante desse cenário, dos recursos que o ex-presidente pode interpor junto ao TRF ou outras instâncias jurídicas? Veja, primeiramente, frente à possibilidade de prisão, né, que muita gente vem discutindo, o próprio representante do Ministério Público junto ao TRF4, responsável pelo caso, já declarou que não tem interesse e não vê que o caso é uma situação típica de antecipação de cumprimento de pena. Ou seja, que ele, quanto membro do Ministério Público, não vê que aquele é um caso em que haja necessidade de antecipação do cumprimento da pena. Portanto, ele não vê que aquilo é uma situação em que se possa pedir a prisão antecipada do ex-presidente Lula. Então, eu imagino que, enquanto houver o trâmite de algum possível recurso, que a gente vai discutir isso daqui a pouco, eu imagino que não vai haver nenhum pedido de prisão do ex-presidente Lula enquanto o processo estiver ali no TRF4. Certo. Então temos, por hora, alguns cenários possíveis, né? Normalmente 4 cenários, né? A confirmação da decisão tomada pelo juiz Sérgio Moro em primeira instância, a unanimidade. A confirmação da decisão tomada pelo juiz Sérgio Moro por maioria, 2-1 no caso. A rejeição, né, da decisão tomada pelo juiz Sérgio Moro por unanimidade e a rejeição da decisão tomada pelo juiz Sérgio Moro por maioria, né? Ou, tentando traduzir isso para uma linguagem mais fácil, a absolvição de Lula, sim, por maioria ou por unanimidade, ou a condenação de Lula por maioria ou por unanimidade. certo. Quais os efeitos disso e quais seriam os raciocínios que podem ser utilizados para sustentar essas teses, né? Vamos lá. No caso de uma decisão condenatória do ex-presidente Lula por maioria, ou seja, 2-1. 2-1, no voto dos desembargadores. Isso. O que é que pode acontecer? Quais os recursos que podem ser manejados? Em primeiro lugar, fica claro que existe uma divergência entre os desembargadores. Sim. Né? 2 deles pensam de um jeito e o outro pensa de outro jeito. Uhum.
né? Então, desde já não há uma unanimidade Sim. dentro da turma, isso é preciso deixar claro, né? Diante dessa falta de unanimidade, em primeiro lugar, é cabível o recurso dos chamados embargos infringentes. Para que serve esse recurso? Esse recurso serve para, dentre outras coisas, poder pedir, inclusive, a possibilidade de que aquele entendimento que seja mais benéfico ao réu prevaleça. Ou seja, aquele desembargador que votou pro réu, né, a demanda do réu, os argumentos dele prevaleçam no julgamento final. Exatamente. Exatamente. E quem vai julgar esses embargos infringentes? É a 4ª seção do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Não é mais a 8ª turma. Ou seja, a 4ª seção ela é composta pela 7ª e pela 8ª turmas do TRF4. Ou seja, a gente não tem mais só 3 desembargadores e os mesmos 3 desembargadores julgando. A gente tem aqueles 3 e mais 3 desembargadores da 7ª turma julgando, e quem preside a sessão é o vice-presidente do Tribunal Regional Federal. E o prazo para interpor esse recurso, isso está no artigo 609, parágrafo único do Código de Processo Penal, é de 10 dias contados a partir da publicação da decisão tomada pela adesão de quarta-feira, né? Quer dizer, se no caso uma condenação 2-1 e a defesa de Lula entrar com recurso, tem esse prazo aí que você falou, e o julgamento do recurso vai ser numa turma maior, quer dizer, você vai ter aí pelo menos 6 desembargadores, não mais 3, mas 6 desembargadores votando o recurso de Lula. Isso, mas esse é um dos recursos cabíveis, uma das possibilidades. Sim. Os chamados embargos infringentes. Ainda cabem os chamados embargos de declaração, que tem prazo de 2 dias, vê que o prazo é mais curto. 2 dias. Quem julga é a própria 8ª turma. Os 3 mesmos desembargadores. Os 3 mesmos desembargadores que vão julgar na quarta-feira. O prazo é de 2 dias, né, como a gente já viu. E o que se discute aí não é mais divergência alguma, porque em tese não houve. Quer dizer, houve a divergência, mas aí a discussão não é mais o elemento em torno da divergência, mas sim se houve alguma obscuridade, se houve alguma alguma falta de esclarecimento na decisão, se houve alguma contradição na decisão, se houve algum desses elementos que não ficaram muito claros na hora de decidir. E aí o objetivo do recurso seria exatamente o de sanar essa obscuridade, essa ambiguidade, essa contradição, né? Mas seria um objeto totalmente diferente do outro recurso. Enquanto outro recurso poderia questionar elementos, inclusive buscando até fazer com que a tese mais favorável ao réu prevaleça, o objetivo do outro recurso, né, dos embargos de declaração, é o de esclarecer obscuridades, etc. Né? Deixa eu tirar uma dúvida. No caso de condenação, o tribunal, o TRF, pode condenar, mas reduzir a pena, que está de 9 anos e 6 meses, como também pode aumentar a pena. Inclusive, o TRF da 4ª Região comumente tem aumentado. Em todos os casos de condenação, ela pode ou aumentar a pena ou reduzir a pena. Né? Se o TRF, na quarta-feira, mantiver a condenação de Lula ou por 2-1 ou por 3-0, ela pode, na hora de fazer os cálculos da pena, aquilo que no direito a gente chama de dosimetria da pena, ela pode aumentar ou pode reduzir. Pode reconhecer, por exemplo, que parte das acusações são pertinentes e outra parte não, e reduzir a pena ou ampliá-la, não é isso? Exatamente. Agora, há possibilidade de recurso também a outras instâncias que não seja o TRF. Exatamente. Depois das decisões do TRF, sim, outra coisa que não ficou claro, se a decisão for 3-0 pela condenação, o único recurso cabível dentro do TRF4 são os embargos de declaração. Ou seja, seria aquele recurso que ficaria dentro da mesma turma, julgado pelos mesmos desembargadores com aquele prazo pequeno de 2 dias. Né? Além disso, tanto no julgamento por 2-1 quanto no julgamento de 3-0, caberiam
recursos tanto para o Superior Tribunal de Justiça, o famoso STJ, que aí esse recurso, que é o chamado recurso especial, tem por objetivo discutir o quê? Discutir se houve, né? E claro que quando se recorre, a defesa quer buscar fundamentar a ideia de que de fato houve, na decisão tomada, uma flagrante violação na decisão a algum dispositivo de lei federal. Certo. Né? Certo. É isso que se discute, especificamente, para que haja até a possibilidade de admissão desse recurso para que ele vá a Brasília, né? Tramitar no STJ. E caberia também um recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, quando o que se quer discutir agora é a possibilidade de que aquela decisão recorrida fere alguma norma constitucional, né? Aí já é um debate do ponto de vista constitucional, né? Ou seja, se aquela decisão recorrida vem a ferir alguma norma ou princípio constitucional, e aí o que você vai fazer primeiro é um juiz de se de fato isso aconteceu, e com isso fazer as discussões cabíveis no plano no plano do STJ e no plano do STF. Pegando esse gancho, até para encerrar nossa conversa, eu queria um pouco sua opinião. A defesa do ex-presidente Lula tem questionou inclusive na Comissão de Direitos Humanos da ONU, os procedimentos adotados pelo juiz Sérgio Moro ao longo do processo, né, que acabou na sentença de condenação. Questionam que o juiz Sérgio Moro teria dado opiniões sobre o processo fora dos autos, antecipando em alguns casos até a sentença condenatória. Questionam também o vazamento de material confidencial, especialmente aquele telefonema entre a ex-presidenta Dilma e o ex-presidente Lula, em torno ali da posse dele como ministro da Casa Civil. Questionam a condução coercitiva também, quer dizer, a defesa tem feito vários questionamentos, apontando que alguns princípios constitucionais, como o do contraditório, da ampla defesa, não foram observados nesse caso, né? Inclusive o advogado que defende o presidente na Comissão de Direitos Humanos da ONU vai estar presente, em inglês, né? O Jeffrey Hodgson vai estar presente no julgamento da quarta-feira. E eu queria a tua opinião, como é que você vê esse processo todo? Procede essas queixas, esses questionamentos da defesa, né? E como é que recentemente o Frei Beto disse que não só o Lula vai estar no banco dos réus na quarta-feira, como o Poder Judiciário brasileiro também vai estar no banco dos réus sendo julgado, porque tudo que está sendo feito agora vai entrar pelo menos nos livros de história, né? Eu acho que o que aconteceu foi mais ou menos isso. Eu acho que quando a Constituição de 88 atribuiu tanto poder ao judiciário, e agora quando a gente viu esse enfrentamento do judiciário em relação à política, o que a gente viu é que, no afã de tentar enfrentar os problemas no campo da política, o judiciário terminou por se politizar também, né? E, de certo modo, isso aconteceu nesse caso. Eu não vou entrar aqui especificamente no mérito do debate político. Eu acho que o Túlio Velho Barreto amanhã vai ter. Sim. Isso é um convite para vocês também, né? Acho que o Túlio Velho Barreto tem muito mais capacidade do que eu para fazer isso. Mas eu tenho aqui talvez alguns elementos que podem ilustrar bem como isso aconteceu dentro do próprio processo contra o ex-presidente Lula, né? Um elemento para ficar claro: a denúncia promovida pelo Ministério Público Federal, ela é muito clara